Olá galera, vamos bater aquele papinho aqui. Dando continuidade à questão do vídeo que eu falei de valquiriana, eu quero agradecer aos inscritos, aos novos inscritos, a quem está chegando, a quem está caindo de paraquedas no nosso canal, nosso simples e humilde canal. Eu queria somente agradecer a cada um de vocês, as pessoas que comentam, os amigos que comentam, que gostam, coisa simples, mas eu sei que vocês têm gostado e eu tenho feito assim, com que explicar de uma forma mais prática, mais simples, que eu tenho aqui aprendido com vocês e vivido esse tempo aqui com minhas meninas. Também alguns mineirinhos aí já se manifestou no canal que cultiva algumas orquídeas e algumas pessoas também falando que tem dificuldade de cultivar orquídea. Mesmo a gente sabendo que diante de tanta tecnologia que temos hoje, as redes sociais, tem pessoas que ainda infelizmente têm dificuldade em cultivar algumas espécies, até mesmo cultivar orquídea de forma geral. Quero confessar a vocês que eu tive também muita dificuldade em cultivar a Cattleya valquiriana. Muita dificuldade mesmo. Como eu disse anteriormente, era um sonho que eu tinha de ter uma valquiriana e praticamente eu achava que era um sonho impossível. Eu morando literalmente pela geografia, diz que aqui é sertão, né? Mas é Portal do Sertão. Na minha opinião, ainda não é o sertão legítimo mais seco, mas é um sertão que aqui onde eu moro ainda tem muita mata, ainda tem bastante árvore, então é um pouco diferenciado do sertão baiano, que é mais seco do que aqui, que é o Portal do Sertão. Feira de Santana é a princesa do sertão. Se você chegando em feira, você vai ver lá o Portal do Sertão. Então, é como se fosse a entrada. Então, nós estamos com um pezinho no recôncavo e um pezinho no sertão. Então, para mim, era impossível. Eu estou aqui olhando um passarinho, um tico-ticozinho, comendo uma flor de minha planta. Deixa ele lá. Menino! Menino! Acabando com minha planta. Mas é assim mesmo. Ele está em casa, o habitat dele é no meio das orquídeas, então deixa ele aí. Então, gente, voltando, deixa eu ver se consigo mostrar ele ali. Talvez não. Ali, ó. Menino! Acabando com minha planta. Não sei se vocês deram para ver. Então, era impossível cultivar a Cattleya valquiriana aqui na minha região, porque não tem, não é uma planta baiana, é uma planta que é encontrada no Espírito Santo, em Minas Gerais e outros estados. E aqui na Bahia não existe Cattleya valquiriana e também não vejo falar que tenha nenhum orquidário que venda Cattleya valquiriana. Então, hoje está mais fácil de adquirir essa planta, mas naquela época eu não sabia nada sobre ela e consegui uma única planta de um amigo que fiz uma troca em Camaquã. Era uma planta que não tinha nenhuma forma muito boa. E aí eu trouxe essa planta para aqui, o orquidário não era esse aqui, era nesse lugar, que meu orquidário é o terceiro que eu mudo, né? Esse aqui foi que eu fiz, já o segundo puxadinho que eu fiz, mas antes era um orquidário menor. Eu vou colocar a foto dele aí, eu mais meu filho, desmanchando o outro e fazendo esse que está aqui agora. Então, nesse outro orquidário, já tinha um pouco de umidade. No primeiro, a umidade praticamente não existia, então era dificultoso até para cultivar outras espécies. Mas aí eu não sabia nada de valquiriana, não entendia nada de valquiriana, e para mim era complicadíssimo cultivar uma espécie que eu tanto queria, mas não sabia nada dela. Onde colocar, como colocar, porque na minha cidade, que na época nem celular tinha, não tinha nem torre de celular. Internet, quando eu trabalhava na escola, às vezes tinha um acessozinho assim, a internet do computador do colégio, era uma coisinha rápida, mas não tinha essa facilidade que tem hoje. Então, foi dificultoso para mim. Eu via foto, via vídeo, né? Quando descobri o YouTube, achei aquela coisa maravilhosa, YouTube, misericórdia, achava aquilo lindo. Alguns canais procurando. Então, quando eu via uma valquiriana de alguém entorceirada, praticamente como essa aqui, eu achava assim um esplendor. E quando eu ganhei a minha primeira valquiriana, a segunda, a terceira, eu imaginava que um dia ficaria assim, mas como ficaria assim? Se não tinha nenhuma experiência com valquiriana, não sabia nada de valquiriana, literalmente nada. Então muita gente tem associação, muita gente tinha grupo, então era fácil. Imagine eu aqui que sou sozinho, não tenho um amigo orquidófilo nenhum, não tem ninguém aqui perto de mim,
Então foi naturalmente eu sozinho aprendendo. E alguns amigos vim depois da tecnologia, que comecei questão de Facebook, depois WhatsApp, que começaram a me incentivar e me falar como era, faça assim, faça assado. Mas no início foi difícil. Eu coloquei a planta no toquinho de madeira e ficava olhando a planta, ver se enraizava, como vai enraizar, não sabia nada dela. Mas com o tempo, conheci meu amigo Guilherme e Betinho pelo Face, na época, na escola, né? E aí ele falou da planta, me enviou 2 ocrianas para mim, o senhor Eugênio também, depois dele, através dele, conheci, me mandou uma planta para mim, e amizade, meu amigo, um outro, e foi me dando essa direção, esse ensinamento. Meu amigo Luciano, meu querido amigo, ele me deu algumas plantas muito bonitas, inclusive umas que eu tenho, a maioria foi ele que me deu corte de planta, me deu planta ainda sem floração, está florindo comigo aqui a primeira vez. Essa amiga aqui, Cida, essa planta foi dela, nós fizemos uma troca de uma planta com essa valquiriana aqui, ela me mandou uma touceira generosa, pois na fazenda dela tinha bastante valquiriana, e aí uma árvore caiu, ela me deu uma touceira, de uma touceira eu cortei e fiz 3, mas às cegas, sem ter entendimento nenhum. Mas aos poucos esses amigos foram me ensinando, me explicando, irmão, amigo, coloca mais em cima e coisa e tal. E eu fui ali aprimorando, e o orquidário era o velhinho, depois eu fiz essa orquidária aqui e percebi que as plantas começaram a se desenvolver com tempo e com paciência. E o que eu aprendi com essas plantas, através das amizades, os amigos me ensinando, que é bom sempre a gente estar aprendendo sempre aprendendo, é o local que essas plantas devem ser cultivadas. Talvez você não tenha sucesso, talvez você não tenha facilidade de cultivar a valquiriana, talvez você esteja cultivando num ambiente errado, em um lugar inadequado. Por exemplo, aqui eu aprendi com as dicas dos amigos, aprendi com a planta, com o tempo comecei a pesquisar, comecei a ver de fato o que estava dando errado, dando certo, a questão do local onde se deve colocar as Cattleya valquiriana. A valquiriana gosta de estar em um espaço que tenha bastante luminosidade, ventilação, um substrato drenado. Não gosto de viver em lugar assombreado, um substrato que retenha umidade, como chifre de coco, casca de pino, vaso plástico com esse tipo de substrato que vai segurar a umidade, as raízes vão ficar encharcadas, a planta não vai prosperar. Então priorize cultivar a valquiriana nesse ambiente de bastante luz, filtrada, é claro, 50% a 70%, um ambiente ventilado, que tenha umidade, um substrato drenado, pedra brita, no fundo do vaso com isopor, pode ser vaso plástico, pode ser vaso de barro. Eu gosto muito, tenho acertado bastante, vaso de barro acoplado um toquinho, cachepô, madeira, toco, madeira, porque a madeira é praticamente, o ambiente que ela mais gosta. É na árvore, madeira é árvore, árvore é madeira. Então, para mim, eu priorizo essa questão de madeira, mesmo um vaso plástico ou de barro, mas acoplado na madeira. Então, vendo, observando esse tipo de cultivo, pegando os ensinamentos das pessoas, as dicas dos meus amigos, eu pude ter sucesso com as minhas Cattleya valquiriana, graças a Deus. Então hoje eu posso dizer que eu cultivo a Cattleya valquiriana, né? Não sou aquele cultivador, não sou aquele valquirioneiro, eu estou agora começando. Também não tenho essa visão de ter plantas que custam 50, 60 mil, 30 mil, 5 mil, 2 mil, 3 mil. Se sair alguma planta no meu orquidário de uma boa forma, beleza. Não tem exposição para levar, não tenho premiação para ganhar. Então, se eu tenho uma planta de boa forma, beleza. Se tem uma planta que eu goste, no meu orquidário vai ficar beleza. E assim sucessivamente. Então, não foi fácil eu aprender a cultivar a Cattleya valquiriana. E como qualquer outra espécie, você tem que pesquisar, você tem que ver o que é que essa planta gosta, o que é que essa planta quer, o que é que essa planta precisa. Aqui eu tenho planta na parte mais alta, na parte média, na parte mais baixa e na parte bem mais baixa. Então, no meu espaço aqui, eu consigo cultivar a orquídea, que requer mais, menos ou pouco sol, quase nada de sol. Então, essa é uma dica importante para você. E observe, mais uma vez, se o seu substrato está correto e se o ambiente onde elas estão realmente é um ambiente propício.
Orquídea de cerrado, lugar de bastante calor, bastante insolação. E esse meu amigo Lu dizia o seguinte para mim, Luciano: irmão, se você consegue cultivar síndrome de aclande, se você cultivar aclande, você vai conseguir com toda certeza cultivar a Cattleya valquiriana. Você vai conseguir cultivar valquiriana, nobilha, aclande, você vai conseguir cultivar. Mas eu tinha medo. É tanto medo que um amigo me mandou a rainha da canastra, um corte, mandou outras plantas também, e eu disse a ele: rapaz, você está me dando uma grande responsabilidade em mandar uma planta dessa para mim, porque eu tenho medo de não conseguir cultivar essa planta. E foi um desafio para mim, é um desafio a cada dia, e eu estou conseguindo cultivar em pleno Nordeste, em pleno sertão baiano. Eu cultivar valquiriana é um luxo, é um luxo. Lembro-me do seu Eugênio também, que lá atrás ele disse assim: baiano, vou mandar uma planta para você. Se você conseguir cultivar essa planta, você realmente vai cultivar outras espécies, assim eu espero. Aí ele mandou para mim uma Abraxia rex, está ali. E eu consegui cultivar a Abraxia rex, com 3 meses mandei a floração da planta para ele. Essa planta fez uma torceira, já mandei para minha irmã. Mandei, ela comprou minha mão a outra parte. E está aqui essa planta que eu consegui cultivar. Após isso, ele mandou mais plantas, como mandou também algumas valquirianas, que eu agradeço não somente a ele, mas todos vocês que sabem aí quem são, que me abençoaram com valquiriana. Pretendo comprar algumas, estou tentando comprar algumas para aumentar um pouquinho mais, porque realmente é uma planta fantástica. As minhas Aclande, a rainha da Bahia, é o meu xodó, mas a valquiriana também tem sido uma planta que eu estou me apaixonando, me encantando mais e mais. Mas se você quer cultivar, não está tendo sucesso, as raízes não estão indo bem, veja o seu espaço e plante. Tire do vaso se tiver em vaso, se tiver um substrato ruim, coloque essa planta na madeira, somente na madeira, limpa as raízes todas, coloque na madeira, para você ver a diferença. E aí vem aquela questão, a bendita pergunta: qual é o adubo que você usa? Gente, adubo pode ser do A ao Z, até veneno se quiser usar. Que boa, água oxigenada, cloro. Eu uso isso, alguém falar. Não é o adubo. Resumindo, tudo isso que eu falei, não só para a valquiriana, qualquer espécie, é o ambiente, é o substrato onde ela está sendo cultivada. Isso sim faz diferença. A adubação vai te ajudar bastante. Vai te ajudar bastante. Mas o verde da planta, o vegetal da planta, as raízes da planta, a floração da planta não significa de forma alguma que é adubo nenhum. Seja ele qual for. Ah, esse é importado, esse aqui é próprio valquiriana, esse é... Não existe isso. O ambiente sim vai fazer a grande diferença. Planta, orquídea, floresce, desenvolve recebendo luz solar, recebendo ventilação, recebendo umidade, um ambiente completo para ela. Não é adubação. Fosse assim, você colocaria uma planta dentro de um apartamento, adubava ela na sala do apartamento, que ela ia florir o tempo todo. Não. Então, essa ideia de adubação, quem pensa assim, parabéns para quem pensa assim. Eu não penso assim, sabe por quê? Porque há muito tempo atrás eu já tinha orquídea, cultivava orquídea, eu não sabia nem que tipo de adubo usar e se usava adubo. A única adubação que a gente usava quando começou a abrir os olhos, vendo coisa na internet, era a Vitagold, que eu usava Vitagold nas plantas, enxofre da Dime que eu usava, e o que mais, gente? Era só isso. Até que em Feira de Santana tem uma loja lá que fui eu que incentivei ao dono da loja a comprar produto para orquídea, que ele nem sabia que existia adubo para orquídea. Inclusive foi até adubo da Forte, que eu pedi para ele comprar o 94515, o 20 e os mocote. Ele lá até hoje vende esses produtos, eu chego lá, compro. E depois disso eu só tenho umas 3 ou 4 lojas em feira que vende. Para vocês terem ideia que aqui não tem essa cultura de orquídea. Então, nem adubo tinha. Minhas plantas floriam muito bem, graças a Deus. Então, a questão não é a adubação, a questão é o ambiente onde ela está sendo cultivada, o substrato que está sendo assim, você plantou a sua orquídea. Então, que Deus te abençoe, que você tenha sucesso, mas quer dizer que para mim foi difícil eu aprender a cultivar a Cattleya valquiriana. Se você tem dificuldade, pesquise aí, vá em outros canais bons, veja aí o seu espaço, né? E tenha sucesso. Se a planta veja se não é ataque de alguma doença, alguma praga, observe tudo isso.
plantou a sua orquídea, está sempre observando, sempre olhando, vendo hoje e amanhã, e você vai aprendendo com ela. Está queimando as folhas, eu acho que está amarelando demais, então tu solta demais. Está verde demais, precisa mais um pouco de sol. Está muito seca, coloca um pouco de esfagno. Está encharcado demais, troca esse substrato que não está bom. Essa madeira apodrece, tira, coloca na madeira que tem uma maior durabilidade. Então tudo isso faz parte de um bom cultivo. Então eu aprendi com os amigos dando dica e também me esforcei um pouco para aprender com elas mesmas. E ter também paciência. Quem recebe 3 bulbos e hoje vê uma torceira, paciência, perseverança e sinal que a coisa deu certo. Quem já recebe uma torceira e não tem cuidado, não tem essa experiência de estar analisando a planta, observando a planta, ver o que a planta quer, termina perdendo até a planta. Então, fica a dica aí, mais um vídeo do canal, e que você tenha sucesso. Se eu te ajudei, beleza. Se não te ajudei, beleza também. Procure ler, procure pesquisar mais sobre ela. Tem muita gente aí, muito papa aí, papa fina da orquidofilia que cultiva só valquiriano, que pode te ajudar bastante. Eu sou simplesmente mais um, o último da fila do pão, que está aprendendo, né, a cultivar. Eu acho que estou acertando a cultivar, então se eu te ajudei, então eu fico agradecido por isso. Mas se não te ajudei, procure quem sabe mais sobre o valquiriano, que com certeza você vai receber a sua ajuda. Importante você pesquisar, importante observar e não ficar parado esperando a planta desenvolver e você percebendo que a planta não está bem. Então procure ajuda, é igual a gente. Se você percebe que não está bem de saúde, procura o quê? Médico. Vai esperar ver se melhora em casa? Não, procura logo o médico, fazer os exames e depois você vai relaxar e dizer, fiz isso e isso, o negócio deu certo. Então, fica a dica aí, se inscreve no canal, dá seu like, seu joinha aí e aquele abraço a todos vocês, que Deus assim possa estar assim abençoando rica e poderosamente. E já já eu comprei umas valquirianazinhas e logo logo deve estar chegando por aqui. Assim que chegar, estou mostrando a vocês e vou fazer um vídeo também, é claro, né? Fazer o replante, eu vou deixar um toquinho, como o cara disse que está vindo já nos toquinhos. E aí, vou ter paciência para esperar 2 anos, mais ou menos, para essa planta florescer, ou até menos, porque eu recebi planta de um amigo aqui e vai ser surpresa. Uma que ele mandou para mim, pequena, já está vindo com floração. Hoje as plantas estão precoces, né? Tá igual a galinha de granja. Tudo precoce. Planta que floria com 5 anos, florescendo com 2,5. Então, você pode comprar síndria agora com previsão para 4 anos, que com 2 anos e meio está florescendo. Então fica a dica aí, gente. Um abraço, um cheiro. Deus abençoe vocês. E desculpa aí o vídeo longo, mas se ajudei você, amém. Se não ajudei, procure quem sabe a mais para poder te ajudar. Aquele abraço.